Paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus, pedindo a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ele venha nos abençoar, nos dirigir, nos dar sabedoria para que possamos conduzir esses momentos. Lembrando os irmãos que é uma apresentação, uma orientação, auxílio aos professores da Escola Bíblica Dominical na classe dos adolescentes. No caso, o trimestre, nós temos como tema a conquista de Canaã. Nós estamos estudando dentro do livro de Josué e de Juízes. Hoje, nós estamos na segunda lição, lição de número 2, que tem como título A Aliança entre Israel e os Gibeonitas. O nosso texto áureo se encontra em Josué capítulo 9, nos versos 14 e 15, que diz: Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramentos. A nossa leitura bíblica, conforme o nosso costume, está no capítulo 9 do livro de Josué, do verso 1 ao verso 27. No caso, com a sua orientação, nós não estaremos lendo, para nós ganharmos tempo. Como é bom, e aconselho também os nossos professores, que nós venhamos a fazer uma revisão, uma curta revisão, para que os nossos alunos comecem a fazer uma sequência, uma linha de acontecimentos, né, dos textos que nós estamos estudando. Então, só para nós nos situarmos na lição 2 que nós estamos agora, nós acabamos de ver o povo de Israel, agora liderado por Josué, atravessando o Rio Jordão e os seus primeiros desafios, que são então a cidade de Jericó, a fortificada Jericó, em que Deus os deu, a estratégia e, em consequência, a obediência da palavra do Senhor, conquistaram a cidade. Em seguida, nós vemos nos capítulos anteriores o Acã desobedecendo a ordem de Deus e tomando do anátema da cidade de Jericó. Teve as suas consequências, dentre elas, na primeira incursão do povo de Israel para conquistar a cidade de Ai, foi derrotado, porque Deus não estava com eles, tendo em vista a quebra do concerto que havia sido feito. Restaurado, então, a comunhão com Deus, Deus novamente traça uma estratégia, apresenta a Josué e, conforme toda a palavra dita por Deus, assim Josué o fez e, em consequência disso, a vitória também sobre Ai. Então, é onde nós paramos, na lição de número 1, quando nós vimos, então, a conquista da cidade de Ai, a derrota e a posterior conquista. Chegando agora, então, no capítulo 9, nós vemos um destaque interessante, quando no verso 1 diz: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O que nós temos aqui? Chegou ao ouvido desses reis, desses povos, as vitórias com que Deus tinha proporcionado ao povo de Israel, em Jericó e em Ai. E, de pronto, se ajuntaram para, então, poder fazer frente ao povo de Israel.
Só que o que acontece? Apesar de que todos eles se ajuntaram, fizeram um acordo lá entre eles para guerrear contra Israel, nós vemos que os gibeonitas tiveram uma posição diferente. Quando, então, eles, alvoroçados, com medo, tiveram uma ideia. E a ideia deles foi de mandar representantes ou supostos embaixadores ao povo de Israel. E assim, eles fizeram uma armadilha, vamos assim dizer, a Josué e aos príncipes. Quando, usando de astúcia, eles se vestiram de roupas velhas, sapatos já rasgados, pegaram o vinho já não adequado mais para consumo, o pão já estava bolorento, seco, sem condições também, dando a entender que eles vieram de uma terra muito distante. E qual era o propósito disso tudo? Era com que chegaram pedindo a Josué que fizesse um concerto, uma aliança entre os gibeonitas e o povo de Israel, dizendo eles: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E a primeira pergunta de Josué foi justamente se eles habitavam no meio do povo. E a resposta de pronto falou que não, nós somos teus servos. E assim, com essas mentiras, enganaram Josué e os príncipes, que de pronto, de imediato, selaram então um acordo e uma aliança, um acordo de paz. E o que nós vemos aqui? Que usaram da sua lógica, da sua racionalidade. E o detalhe importantíssimo no verso 14 do capítulo 9, quando diz: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então Josué e os príncipes, de imediato, sem consultar o Senhor, já fizeram aliança, fizeram esse acordo de paz. Só que, passado alguns dias, ou melhor, 3 dias de caminhada, o povo de Israel chegou aos gibeonitas e descobriram então que foram enganados. Outro detalhe que nós vemos aqui, ainda no capítulo 9, que por eles terem jurado pelo Senhor, eles tiveram que manter a sua palavra e não puderam, então, conquistar as cidades dos gibeonitas. Só que isso não ficou barato para eles, não. Apesar, conforme eles haviam dito, e o acordo, a aliança de paz, conforme a própria palavra dos gibeonitas, no verso 8, dizendo: nós somos teus servos, aí veio então uma sentença sobre eles. O povo de Gibeonita seria servo, escravo do povo de Israel. E conforme no verso 21 diz: e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água. Pela sua mentira, pelo seu engano, assim então eles foram condenados. Ganharam a vida, mas ficaram ou permaneceram sendo servos do povo de Israel. E nós vamos ver ainda depois, ao longo da história, os gibeonitas no meio do povo de Israel, lá no tempo de Saul, ainda faz essa relação com o povo de Israel e os gibeonitas. Mas vamos lá, o que é importante nós trazermos e destacarmos como aplicação, como verdades práticas desse primeiro tópico, do plano mentiroso dos gibeonitas. A primeira delas,
é destacar, é enfatizar, lembrar os nossos alunos que as aparências enganam. Isso é um fato, que por mais que nós venhamos a ser inteligentes ou vividos, como é o próprio caso aqui dos príncipes de Israel, Josué, que já tinha também uma certa experiência, vivência, eles foram facilmente enganados. Aí a gente pode até contextualizar com a relação dos adolescentes, com os amigos, com os irmãos, que muitas vezes não tem nada de amigo, não tem nada de irmão. Ah, mas como nós vamos identificar isso? De duas formas. Primeiro, a palavra diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Mas e no caso de Josué? Isso é normal? Até certo ponto é normal. Por quê? Porque nós vemos outros relatos bíblicos da mesma forma que aconteceu. Um exemplo é Samuel. Samuel, quando Deus disse para ele, desce à casa de Jessé, que lá tenho providenciado um rei no lugar de Saul. Samuel foi. Na hora que veio o primeiro filho lá, é esse que Deus escolheu. Mas a resposta de Deus a Samuel disse, não é, Samuel. Você vê o exterior, eu vejo o que está dentro do coração. Então as aparências podem enganar. Agora, como podemos fugir disso ou escapar dessas armadilhas? É a segunda aplicação que nós precisamos ter e reforçar com os alunos nesse primeiro tópico, que é consultar a Deus em todos os assuntos, consultar os nossos pais. Podemos pegar esse gancho, esse link, porque isso é saudável, isso é sábio. Os nossos pais, por exemplo, antes de tomar decisões, em todos os aspectos, converse com seu pai, com sua mãe, oriente-os, para que eles venham tomar conselhos de pessoas idôneas, que isso vai trazer só benefícios na vida deles. E muito mais além é Deus. Mas o que acontece às vezes é as pessoas limitarem, né? Ou, não, esse assunto eu levo para Deus, eu levo para os meus pais. Aquele assunto não, eu que decido. Não. Na verdade, nós devemos consultar a Deus sobre todos os tópicos da nossa vida, todas as ramificações. Quer seja a hora e com quem namorar, casar, o trabalho, as coisas pequenas do dia a dia, né? A escola, o que acontece na escola, os amigos, com quem devo andar, como devo me proceder, todas essas coisas, Deus está pronto a nos abençoar e nos orientar. Agora, se nós somos orgulhosos ou presunçosos de pensar que nós temos a melhor decisão, a melhor escolha para a nossa vida, ignorantes. E como diz o pastor, doce ilusão. Porque o que nós pensamos, o que nós planejamos é muito pequeno perto do que Deus almeja, planeja e separa para as nossas vidas. E conforme até Provérbios 14, 12 diz, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Pode até parecer algo bom, uma boa decisão, mas só Deus sabe aonde vai chegar, ou qual é a consequência que vai trazer. Então peça direção de Deus, peça conselhos a Deus, aos pais, que eles podem te orientar e conduzir para que você seja abençoado e não seja enganado. Mas vamos seguindo. Agora já no capítulo 10, nós temos o segundo tópico da nossa lição, que é o socorro do alto. Sol e lua detêm-se na batalha de Gibeão. Vamos lá. O que acontece aqui? Israel então fez aliança com os gibeonitas. Agora, os vizinhos de Gibeão não gostaram disso não.
E conforme eles haviam feito um trato lá no capítulo 9, que todos eles se juntaram, então 5 reis se uniram e foram até os gibeonitas para guerrear com eles. De imediato, os gibeonitas acionaram Josué: nos ajuda, nos socorre, porque estamos sendo atacados por 5 reis. Gibeão, então, é sitiado. E o que acontece, então? Agora, após a palavra do Senhor, quando o Senhor diz a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Mediante essa palavra do Senhor a Josué, o povo de Israel vai então em socorro aos gibeonitas. Chegando lá então, o povo de Israel trava uma batalha com esses 5 reis. Esses 5 reis, então, começam a fugir, mas o bonito do destaque aqui é que eles fugindo para uma região chamada Bet-Horon, o que acontece? Deus manda sobre eles uma chuva de pedra, que é chamado saraiva. Então, o que acontece aqui? Ainda no verso 11 do capítulo 10, tem um destaque que foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Interessante, né? O povo de Israel vai até a batalha, conforme a palavra do Senhor, guerreando lá contra esses 5 reis. Quando eles começam a fugir, o Senhor manda chuva de pedra sobre ele, grandes pedras sobre ele, e mata mais inimigos do povo de Israel do que os que o próprio povo de Israel enfrentaram à espada. Mas, na sequência, o que nós temos aqui é Josué pedindo ao Senhor que parasse o sol e a lua para que eles continuassem a perseguir esses inimigos, esses 5 reis. E conforme está escrito no verso 14, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué, então, ordenou ao sol e à lua que parasse, e assim aconteceu. E a ordem de Josué a todo o povo é: não parem, vá perseguindo, onde eles forem fugindo, vão atrás deles. E nós vemos exatamente isso acontecer. E conforme essa ordem de Josué ao sol e à lua, para que se detesse, diz a expressão no verso 13, final do verso 13, que assim ficou quase um dia inteiro. Então, ficou lá um dia inteiro claro, conforme essa expressão do verso 13. E o povo de Israel perseguindo. Vamos lá. Seguindo a esse fato, após vencer esses 5 reis em batalha, Josué foi passando de cidade em cidade. No caso aqui, foram 7 cidades: Maquedá, Libna, Laquis, Gezer, Eglon, Hebron e Debir. Essas 7 cidades, fortificações, foram também já conquistando essas cidades. À medida que eles iam fugindo, perseguiram e voltou arrastando, conquistando essas cidades. Aqui está então o capítulo de número 10 do nosso segundo tópico. Importante a gente enfatizar ou dar o destaque às aplicações, às verdades práticas. Vamos lá.
primeira coisa de destaque que nós precisamos dar: aprender a lição. Só foram à batalha após a palavra do Senhor. Isso aí é uma coisa que nós precisamos reconhecer, pois existem muitos ditados ou muitas pessoas por aí que não gostam dessas mudanças. Eu nasci assim, eu morro assim. Não, nós precisamos aprender. E como diz a expressão bíblica, crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Nós falhamos, temos que aprender essa lição. Trazer nessa falha, como no caso aqui, sem consultar o Senhor fizeram aliança, ok, mas aprenda. A partir de agora, tenha a palavra do Senhor, consulte ao Senhor antes de tomar decisões, para que te vá bem. E é isso que nós precisamos incentivar neles. A medida não é para nós errarmos, né? Mas se errarmos, vamos aprender. Vamos tirar proveito dessa lição para que esse erro não venha a se repetir. Possamos crescer nisso. Outra coisa, que é um destaque muito bonito: Deus peleja junto. O que nós temos no 10 do verso 11 é uma demonstração, além da bênção, da força, da orientação de Deus, o próprio Deus se fazendo presente. E com destaque: muito mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Efetivamente, Deus estava com o povo de Israel, pelejando por Israel, conforme diz o outro verso que nós já lemos. E isso também tem que trazer para eles esse despertamento, esse destaque. Pois assim como foi com o povo de Israel, com Josué aqui no caso, assim Deus também é conosco. E é uma promessa dele, quando ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, pegando conselhos, Deus está à disposição, Deus está junto, pelejando. Exemplos e mais exemplos. Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo lá na Babilônia. Nós vemos Daniel na cova dos leões sendo socorrido por Deus. Vários exemplos que nós podemos dar da Bíblia, como também de experiências vividas por nós, em que Deus peleja por nós. Quando a gente menos espera, tem uma saída. Ou então, no meio de uma batalha que nós estamos enfrentando, nós vemos Deus agindo a nosso favor, para que nós venhamos alcançar a vitória. E a terceira coisa, o terceiro tópico da nossa aplicação, que eu dei destaque aqui: as leis da natureza se submetem a Deus. Eu acho tão bonito nesse verso, quando Josué ordena ao sol e à lua que se detêm, para que fosse continuada a batalha, fora os outros significados que a gente possa fazer referência aqui, mas também a natureza se submete aos desígnios de Deus. E nós vemos o contrariar das leis da natureza na Bíblia de várias vezes, de várias maneiras. É machado que flutua, é farinha na panela que anula o veneno, é cobra que pica e não tem efeito nenhum, entre outros exemplos que a gente pode citar. É o próprio Jesus, quando acalma o vento e o mar, quando ele estava no barco. E também nós temos experiências nesse aspecto. Com chuva, eu lembro uma certa vez, quando nós estávamos fazendo evangelismo com os jovens, e começou a chover. E o nosso líder nos desafiou a orarmos a Deus para que a chuva parasse, cessasse, e nós dessemos andamento a essa programação do evangelismo. E assim foi.
E Deus honrou a nossa fé e a chuva parou e nós podemos continuar os trabalhos. Rompendo em fé. Deus ainda faz. Esses 3, então, destaques nesse capítulo 2. O fato deles aprenderem a lição, Deus está junto na peleja, Deus não está de largo não, mas está junto. E as leis da natureza se submetem aos desígnios de Deus. No nosso terceiro tópico, agora já no capítulo 11, nós temos aí um déjà vu, um retorno, que é outros reis, vendo o que aconteceu agora também com esses 5 reis, todos eles se ajuntam. E a expressão bíblica no verso 4 do capítulo 11 diz: saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Aqui de novo. Uma aliança entre diversos reis para pelejar contra o povo de Israel. Só que agora ainda maior do que o anterior. Muito, muito, muito povo. Multidões como a areia do mar. E agora, o que fazer? Foi quando então, de imediato, vem a palavra do Senhor a Josué, no verso 6, e diz: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já reterás, e os seus carros queimarás a fogo. E conforme a palavra do Senhor, Josué, com os homens de guerra, vão ao encontro desse ajuntamento desses reis. E conforme a palavra do Senhor também, todos eles foram destruídos. E o interessante que eu vejo aqui é no verso 12, quando diz: Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os reis os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. O que nós temos de bonito, de aplicação, de verdade prática para nós aqui? Vamos lá. Os inimigos podem se ajuntar. Batalhas maiores, menores, vai acontecer nas nossas vidas. Mas o primeiro fato que está destacado, nós já falamos no verso, no tópico anterior, esperar a orientação de Deus. Eles esperaram, tiveram. Não temas diante deles. Então, a primeira aplicação é confiarmos em Deus. Uma lição que nós precisamos ter, mediante a palavra do Senhor, apesar da situação ser, vou usar o termo, caótica, apesar de militarmente muito inferior, eles confiaram em Deus. E um exemplo bonito que nós temos também, além de Josué, nós temos em Gideão, com um povo inimigo poderoso, grandioso à sua frente, o Senhor escolhe somente 300. E com a confiança desses 300, na palavra do Senhor, esses 300 vão à guerra. Aqui também, mediante a palavra do Senhor, eles confiaram. E outras passagens que retratam a confiança em Deus. Vamos lá, temos Pedro andando sobre as águas. Você pode criticar Pedro, que depois veio até a afundar, mas a confiança que ele teve quando no meio da tempestade Jesus disse para ele: vem, e ele não sai do barco no meio da tempestade, confiando na palavra do Senhor, é um fato. Rompeu em fé ali,
é um exemplo para nós. Quem sabe se nós ousaríamos a pedir isso a Deus, quanto mais sair do barco. Mas Pedro confiou na palavra do Senhor e foi até ao encontro de Jesus. E outra expressão que nós temos muito importante no Salmo 37, que é: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Entregar o caminho, nós muitas vezes já falamos, né? Somos crentes, tá? Mas vem a segunda parte. Você é crente? Você entregou o teu caminho ao Senhor? Agora, confia nele. Assim como Josué. Uma multidão que não se pode contar, como a areia da praia do mar. Mas não temas, sou contigo, Josué. E assim eles foram confiando no Senhor. E conforme os salmos que nós citamos, entrega teu caminho ao Senhor. Tá? Confia nele. E o resultado, ele tudo fará. Ele se responsabiliza pela sua palavra para cumprir. A segunda aplicação que nós precisamos dar de destaque é saborear a fidelidade de Deus. É desfrutar da fidelidade de Deus. Eu acho importante isso, e também é destacado na Bíblia, de nós trazermos à memória o que Deus tem nos feito. A cada passo da nossa vida, essas vitórias do nosso dia a dia, nós precisamos recordar, trazer isso à memória, como resultado da obediência, da confiança em Deus, e verificar os resultados. Deus prometeu que naquele mesmo dia entregaria nas mãos do povo de Israel. E nós vemos assim cumprir. Então a consequência da confiança, da obediência, é a vitória. E nisso, a cada dia da nossa vida, a cada vitória alcançada, conforme a promessa do Senhor, que a gente possa saborear ou relembrar, nos alegrar com o que Deus tem nos feito. Então chegamos ao fim da lição de número 2, aliança entre Israel e os Gibeonitas, com os 3 tópicos: o plano mentiroso dos Gibeonitas, o socorro do alto, sol e lua detêm-se na batalha de Gibeão, e o terceiro tópico, vitórias de Josué sobre os diversos reis. Vamos lembrar de dar destaque, dar ênfase a essas verdades práticas, que são muito mais importantes do que o conhecer a história. É que a história sair da Bíblia e fazer parte da vida dos adolescentes. E na conclusão, então, aprendemos que os conselhos de Deus devem ser buscados em quaisquer ocasiões da vida, sejam grandes desafios, sejam pequenos atos do cotidiano. Que assim, então, Deus possa nos ajudar, nos orientar e nos abençoar nas nossas salas, nos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.